Pesado, lapada para todos os gostos. Com Wilfred Gadelha e Adeluna. Alô, alô, mundiça que nos ouve exatamente neste momento. Eu sou o Wilfred Gadelha, este é o programa Pesado, lapada para todos os gostos. E hoje nós vamos investigar o que é que está rolando na periferia do Recife e da região metropolitana, das cidades aqui próximas. Shows, bandas, eventos, toda essa movimentação. E a gente está aqui com dois cabras que estão no meio dessa estiga toda aí. Que um deles é Éder, vocalista da Lei do Caos, o pessoal que não bebe nada lá de Abreu Lima. E do outro lado, Gil, guitarrista do Arquivo Morto, do bairro de Maranguape, onde lá em Paulista, onde as pessoas também não consomem bebida alcoólica. Nem um pouco. Nem um pouco. Só que antes da gente começar aqui a falar com os caras, a gente vai ouvir justamente um som da Lei do Caos, que vai lançar amanhã, no aguardadíssimo Caetés, lá no Secom 1, em Caetés, Abreu Lima, um split com ação libertária lá de Natal. Vamos ouvir a música chamada Big Bosta, na voz de Éder. Daqui a pouco a gente volta. Salve, salve! Bem-vindos à finalíssima do Big Brother Brasil.
pesado, lapada para todos os gostos. Então, pessoal, a gente acabou de ouvir a música Big Bosta da Lei do Caos. E quem tava se esguelando nos vocais é justamente o camarada que tá aqui do meu lado, grande Éder. E aqui também tá Gil do Arquivo Morto. E a gente vai começar fazendo as perguntas. A pergunta que eu vou fazer é justamente o seguinte: de onde é que é o Arquivo Morto, Gil? O Arquivo Morto começou em Maranguape-1. Isso em que ano, mais ou menos? Em 2001. Maranguape-1, Paulista. Maranguape-1, Paulista. Tem toda uma lógica de bandas ali do bairro do Maranguape. A gente tava conversando aqui antes, assim, né? Quais são as outras bandas lá de Maranguape que a gente pode citar? Maranguape começou com bandas como Autópsia Mental, que é uma banda que hoje está parada, mas que sempre está voltando. Nação Corrompida, que é uma banda que surgiu... Era o nome de uma música do Autópsia e aí surgiu Nação Corrompida. Houve uma época que teve muitas bandas que tocaram, mas acabaram parando no meio do caminho. E hoje tem o Corrute pelo Ódio também, que está ativo. Interessante, Antropofagia. Antropofagia, exatamente. Tem muitas bandas lá em Maranguape. Tem bandas novas que estão surgindo agora, como The Nossen, por exemplo, uma banda nova que a gente já deu oportunidade de tocar em alguns eventos que a gente vem organizando por lá. E a Lei do Caos? O Caos com K e com Z, lá de onde é que é mesmo? De onde é que vocês são? Caetés 1. Caetés 1, lá perto do hotel, é isso? Isso aí mesmo. Legal. E assim, Abreu Lima. Tem um movimento lá também, Abreu Lima, de bandas. Como é que é essa história? A Lei do Caos surgiu em 2010, lá em Caetés 1. Como o Gil falou, são bairros próximos. A galera se conhece, já participa de coletivos, já movimenta há um certo tempo. São bandas que começaram, algumas membros saíram, fundaram outras bandas, mas todo mundo ativo naquela área ali. Todo mundo trabalha cooperando, tal, tipo de justamente, coisa. A ideia do coletivo se faz presente ali. Eu queria fazer uma pergunta que a gente poderia... A pergunta na verdade, o que é que leva a gente a considerar uma banda que seja da periferia? Que outras bandas a gente pode dizer que são bandas de periferia também? Eu acho que um exemplo a citar, o Alto José do Pinho, você vê ali o Devotos. O Devotos. Uma galera ali do Mata Lá na Mão também. Eles fazem alguns eventos também ali na periferia, no bairro. Teve, acho que no mês passado, teve Cude Grude, alguma coisa que justamente, foi mês passado, isso mesmo. Isso, então assim, a gente sabe que tem essa movimentação Tug. Que outra banda a gente pode citar assim? Por exemplo, o The X, por exemplo, que é uma banda que ela começou em Camaragibe, lá na periferia da zona oeste da região metropolitana. A gente pode considerar o The X uma banda da periferia também, não pode? Também, eu acho que a gente termina chamando de banda da periferia as bandas que continuam ativas e continuam tocando na periferia. Assim, uma banda pode surgir na periferia, mas com o decorrer do tempo ela pode perder essa identidade porque ela não se apresenta mais nos bairros. Então, assim, existe um circuito de periferia, que é um circuito que ocorre em muitos shows, com estrutura normalmente precária, mas, assim, é um circuito extremamente importante para a produção de música, porque é a partir daí que você vê as bandas tocando e você pensa em montar uma banda, por exemplo. Foi o caso do Arquivo Morto, acho que deve ter sido o caso da Lei do Caos também, né? Então, assim, essa identidade é muito próxima de quando a banda continua tocando nos bairros, nesse circuito underground. Mesmo não tendo saltos maiores, mas tem um espaço ali na agenda para continuar tocando na periferia. A próxima pergunta que vai fazer é o meu pareia Adeluna, nosso apresentador importado. Faz a pergunta aí, por favor, dele. O som pesado tem cara de periferia? E por quê? Diga. Com certeza. Pelas dificuldades sociais que a gente vive, a forma de colocar para fora as angústias que a gente tem, elas vão crescendo mesmo. Assim, no caso de Maranguape-1, as bandas tinham um som que já era pesado para referência da época dos anos 80, dos anos 90, no início. Quando a partir dos anos 2000, as referências foram ampliando com acesso à informação, então assim, a gente passou a achar que é pesado uma coisa que antes a gente talvez não associasse. Então assim, a gente tem uma relação muito forte com essa coisa de colocar para fora o que a gente tem guardado de angústia pelas consequências do que a gente vive na própria periferia, né? Uma coisa que eu acho interessante é que justamente a gente fala de som pesado, seu som pesado, pelo seguinte, porque a gente vê hoje outro tipo de música, por exemplo, esse brega que sai aí, meio junto com funk, é da periferia também, mas a letra não tem nada a ver com crítica social, é mais ou menos aquela coisa da exaltação digamos, a droga, a cachaça, digamos, a putaria, esse tipo de coisa. Como é que vocês veem Vocês se relacionam com a galera que faz esse tipo de som também lá nos bairros? Bem, nós conhecemos, eu tenho amigos que tocam
nesse tipo de... Você era o melhor amigo de metal, tô ligado, metal e sério. Conhecemos, né, tocando esse tipo de som, é uma coisa que surgiu de uns tempos pra cá, não costumo dizer que é uma luta diária, né, cada qual, mas não acho uma coisa assim positiva, não vejo assim como um lado positivo a partir do momento que vem denegrir a imagem da mulher, esse lance de pedofilia, não acho um lance legal, né? Cada um faz o seu, mas... Mas não chega a haver conflito entre vocês lá, não? Não. Em relação a isso aí, não. São espaços diferentes. Eles com o som deles, vocês com o som de Justamente. vocês. Houve uma época que isso era mais forte nos bairros, né? Tem a questão dos funkeiros e dos pagodeiros e dos roqueiros, né? Às vezes se você andasse com alguém, o cara dizia, tu é pagodeiro, tu é funkeiro, tinha esse rótulo mais forte. Hoje isso se quebrou mais. É isso que é tão importante dos shows nos bairros, porque é preciso oportunizar essa possibilidade para quem mora nos bairros. Porque se o cara liga a rádio, ele só vai ouvir brega, existe uma indústria cultural que fortalece esse tipo de música. Então, a gente não tem acesso a essa indústria, de certa forma a gente não está ligado a ela, nem busca de certa forma. Isso é uma verdade, né, Éder? A gente não nem é só busca aquele lance de tocar por tocar. Antes de cada show a gente faz um processo de panfletagem, vai lá naquela praça onde tá a molecada, troca uma ideia. Aquele moleque lá que tá com a camisa do Charlie Brown, do Slipknot, Pois é. a gente quebra esse... Cooptar esse moleque aqui. Quebra aquele clima, vai lá, troca uma ideia, convida, explica um pouco de underground, mostra as bandas. Dá uma lapada de pitu a ele. Dá uma lapadinha de pitu a ele vai lá, já dá uma olhada, começa a participar do show, depois começa a montar banda. Isso, Eu acho que é um processo interessante pra renovação da cena. A gente vê uma discussão, Gui, desculpa, a gente vê uma discussão que as pessoas têm dizendo que os shows hoje em dia no Recife tem tido cada vez menos gente. E a gente acompanha algumas discussões no Facebook e vocês que têm feito mais esses shows na periferia falam, não, velho, isso é uma coisa mais restrita ao centro. Sim. Ou seja, o centro é que tá morto, não é a periferia que tá morta. Com certeza. A gente tem dado muita importância a esses eventos nos bairros, inclusive montado coletivos para poder estar discutindo e fazendo os eventos de forma dialogada. Criou página no Facebook, no caso, né? Para exatamente a gente ir colocando os shows e não ter shows no mesmo dia, em bairros diferentes, para não dividir o público. Então, assim, houve um show agora nesse final de semana em Maranguape, o pessoal de Caetés desce tudo para lá. Então, quando tem show em Caetés, a gente vai. Entendi. Então, assim, houve uma época que realmente existia um público maior. Eu digo na linha do hardcore, por exemplo. Assim, a gente ia pra show, a gente alugava a Kombi pra ir pra show. Aí o pessoal foi ficando mais velho e a gente perdeu um pouco esse público. Entendi. Por conta Uma inovação, né? E por conta da própria influência de informação. As pessoas hoje têm computador, tem uma série de coisas. Naquela época, a nossa diversão era ir pra show mesmo, no final de semana, né? Isso é verdade. Então, assim, hoje, a gente não tem o público que tinha antes, mas eu percebo que o movimento nas periferias tem aumentado e cada vez, a cada show, a gente tá percebendo que tá dando mais público. E só um detalhe, lembrando que na periferia, diferente do que nós vemos em alguns locais, a união lá entre o punk e o metal. Sim. Os coletivos, aí você vê banda de punk e de metal tocando de uma boa, inclusive às vezes até banda de hip hop. Com certeza. Que compartilham das mesmas dificuldades. Isso é interessante porque me vem à cabeça um momento que a cena teve também no final dos anos 80, que era justamente quando as pessoas compreenderam que o público era o mesmo. Que o mesmo cara que Zeca Aranha tocava na Realidade Coberta, tocava no Crua. Pois é. Tocava né? Então, assim, as pessoas começaram a tocar juntos. Então, era comum o Devotos tocar junto com o Dark Fate, que era a minha banda, ou o Cebro tocar com o Câmbio Negro, que era a banda. Então, e os shows começaram realmente também a ir pra periferia. Então, a gente tinha shows em Prazerinho, e os shows em Curado, no Cabo Santo Agostinho, Barra de Jangada. Eu fico feliz em ver que parece que está acontecendo de novo. Tá mesmo. Existe uma tendência hoje nos eventos de rock, que a gente pode chamar, né, eventos mais pesados, misturar mesmo hip hop. Eu fui recentemente lá no evento que ocorreu lá na praça de... Cultura na Praça. No Cultura na Praça, que o Hélio estava fazendo. Foi perfeito, assim, tinha escolas locais, os filhos tendo apresentação de balé, depois teve a apresentação de hip hop, e depois teve a apresentação... A lapada comendo centro. E tem a gente tem alguma banda que misture, talvez, lá o hip hop com metal? Você tinha o Face do Subúrbio durante muito tempo, que era uma banda do Alto Zé do Pinho, e que tinha na sua própria formação gente que foi do metal, como Garnizé, como Roni, né, com esses caras. Tem alguma banda que faça essa mistura, assim, hoje em dia, não? Que eu lembro agora no momento. Teve uma que tocou no festival muito boa. Eles misturavam o Mangue Beat pois é. Com uma coisa mais uma agressiva coisa mais mesmo. pesada, realmente.
Justamente. Tem uma coisa que também acontecia, vamos tomar o Alto Zé do Pinho como referência, e que o Canibal diz isso, os caras do Terceiro Mundo, as outras bandas também falam, tá lá na mão, que eles começaram a ser vistos de maneira diferente nas suas comunidades, a partir do momento que as pessoas viram que eles não eram apenas os maconheiros. Sim. Eram os maconheiros que também tocavam música, que faziam uma coisa legal também. Mas assim, acontece isso também, lá em Maranguape, lá em Caetés, as pessoas reconhecem em vocês atores culturais, não somente o pessoal que faz barulho. Além da parte do rock, dos eventos que organizamos, também participamos, foi uma coisa que eu acho que só veio a somar, que são os coletivos culturais. Perfeito. Dos bairros. Explica aí o que é isso pra gente. Os coletivos culturais do bairro são... Vou falar do Coletivo Cultura na Praça, que é lá de Caetés, onde nós damos importância à cultura regional, mas também misturando com a cultura underground. Aí trouxemos um pouco dessa experiência para dentro do underground. E foi uma coisa que foi dando certo. Como o Gil falou aí, além dos eventos, também participamos de outros coletivos lá nos bairros. E eu acho que só vem a somar. É a mesma coisa. Maranguape, a gente tem um coletivo que chama Coletivo Maranguape, que a gente faz alguns eventos, tem um vinil na praça, que é um evento que a pessoa leva seu disco e a gente disponibiliza um equipamento para a pessoa colocar o disco lá e ouvir. Muito bom. Isso não dava muita confusão na minha... Pois é. Aí rola de tudo, é verdade, rola de tudo. A pessoa leva um som de todos os tipos, mas é um momento muito mais de socialização, de encontro, porque hoje as pessoas não se encontram. Então, assim, a praça também está subutilizada, então ocorre uma utilização do espaço público e um momento onde as pessoas se encontram e dali surgem muitos projetos, como o Mosaico Cultural, que é um evento que a gente está querendo fazer agora, no final do ano, que vai exatamente ter essa perspectiva mais de unir as tribos que tem lá no bairro. Que a gente tem um evento que já vai ocorrendo há alguns anos, que é o Maranguape Barulho e Atitude, que é nesse sentido, exatamente, de mostrar que não é só barulho, mas é um barulho e que tem uma atitude por trás. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes uma das coisas que as pessoas até, digamos, questionam nas bandas mais de punk ou de hardcore, é tipo, mas vocês estão pregando para as pessoas que já estão conscientizadas. Vocês estão apontando aqui que vocês não fazem isso, vocês vão realmente mais a profundo, mais profundamente e conversam, tentam conscientizar quem ainda não está conscientizado, não é isso? Por exemplo, essa coisa das bandas terem ficado mais pesadas, então assim, hoje os vocais são bem menos compreensíveis, né? As letras são bem menos compreensíveis. Entendo. Então a gente precisa ter outros instrumentos que a gente possa utilizar, como o próprio diálogo em si, vídeos, e o diálogo com outras culturas, porque senão realmente é uma linguagem cultural muito própria, muito hermética, é verdade, né? Você escuta música de todo tipo, que você tem uma facilidade de baixar, mas aquele momento do evento no bairro, ele é muito importante, porque é como você vinha brincando no começo, dizendo que os dois bairros têm muita bebida. Por quê? Porque o que tem hoje de lazer oportunizado nas periferias são bares, na verdade, né? Bares. Então assim, quando a gente faz um show, a gente termina sendo mesmo uma referência de uma pessoa que está tentando movimentar alguma coisa. E tem uma coisa interessante que é específico para além do caos. O disco de vocês anterior, que era, né, o Ecologia, você tem, eu acho que 60%, 70% das músicas, elas falam sobre álcool, igreja de Aricana, tal. E no EP que eu já ouvi as músicas, eu já ouvi, vocês estão com uma outra linguagem, vocês fazem uma crítica direta, por exemplo, ao Big Brother, na música que a gente ouviu agora no começo. Também. Isso é uma mudança de paradigma, de pensamento que já foi causada por essa questão do coletivo? Também faz parte. Eu sei que vocês não pararam de beber, mas assim... Justamente. Essa questão também, o que vivemos hoje, na atualidade, incomodou um pouco. Chegou uma hora que a gente diz assim, não vai dar pra estar escrevendo só sobre álcool. Como também no Ecologia temos algumas músicas sobre críticas sociais, né? Mas ficamos mais conhecidos pela parte da cachaça. Aí, como Ação Libertária também é uma banda que tem as suas letras com críticas sociais muito boas, então vamos fazer esse split, aproveitar esse momento aí, dessa crentelhada aí no poder. Tá demais. Os fãs de Bolsonaro, então vamos atacar valendo. Isso é uma coisa interessante também, porque a gente tem eventos que estão acontecendo, por exemplo, coincidentemente em Maranguape, lá que é contra Eduardo Cunha, tal, né? Com o evento Trinca Cunhão que foi chamado. Vai ter um outro sobre a redução da maioridade penal, tal. Hoje, não é isso? Isso, hoje lá em Maranguape. Quais são as bandas? Não, o evento não vai ser em Maranguape, vai ser em Jardim Paulista Baixo. Vai estar o Arquivo Morto, vai estar nesse evento. Mente Podre, o Projeto Macabro e o... Agora fugiu. Me deu um branco agora. Que é um projeto junto com o Projeto Macabro também. Terror Algum. Terror Algum, exatamente. Aí o que eu vou perguntar, assim, isso é importante vocês também subirem no palco e fazerem esse discurso político. Sim. Isso é
uma das partes complementares da música extrema, né? Então, assim, a gente sempre deixa um espaço entre as músicas para estar dialogando. Então, Perfeito. já que o vocal às vezes não é compreensível, a gente deixa um espaço também para fazer uma fala. A gente bota a legenda. A gente vai chegando. A gente vai chegando agora ao fim do nosso primeiro bloco, mas antes daquele momento que todos vocês adoram, que é o intervalo, a gente vai ouvir mais 2 músicas que tem bastante tocado nesses eventos nos subúrbios na periferia. A gente vai ouvir a música do Álcool Holocausto, a música Annihilator, e o Arquivo Morto do nosso convidado Grio aqui, com a rapidíssima Sede de Vingança. Voltamos já já. Por favor, deixe-nos acabar com ele. Pessoas da vila foram mortas e um bebê foi raptado. O quê? Vamos, gente! Vamos! Segure! Vamos acabar com esse assassino! Assassino de crianças! Vamos! Fica raptando as crianças! Dessa vez ele não escapa! Vamos acabar com ele de vez! De uma vez! E aí, rapaziada, eu sou o Canibal do Devotos, vocês estão ouvindo Pesado, lapada pra todos os gostos.
Então, vocês mundiça... Aliás, pessoal, mundiça é um modo carinhoso que eu chamo vocês. Não fiquem chateados porque eu estou chamando vocês de mundiça. Deu pra notar que Pesado pra Todos os Gostos está de volta, né? Vocês estão ouvindo minha voz, a voz dos caras e tudo mais. A gente tá aqui com Éder da Lei do Caos e Gil do Arquivo Morto, conversando sobre essa movimentação underground que tá rolando aqui na periferia, em cidades como Abreu Lima, Paulista, Jaboatão, Moreno, dos Remosos do Lepra, Olinda, né? Além de muitas coisas que estão acontecendo também no interior. Vamos continuar a conversa, dessa vez com uma pergunta do nosso amigo Adeluna. Por favor, Ade, mete bronca. Vocês mantêm algum tipo de contato com bandas periféricas de outras cidades e estados? E vocês enxergam semelhanças entre as cenas? Quais? Mantemos, com certeza. Hoje ficou bem mais fácil, né? Quando, por exemplo, no caso do Arquivo Morto, quando a gente montou, a gente tinha um zine chamado Grilo Falante. Depois esse zine virou um zine do Arquivo Morto mesmo, tinha o nome do Arquivo Morto. E nessa época a gente tinha os flyers, tinha com os zines, a gente se comunicava por carta com gente do Brasil inteiro. Aquele sistema de você passar o cola no selo e tal. O zine era feito à mão, na verdade, a gente não tinha nem computador, né? Isso já agora nos anos 2000. Mas chegou uma época que tinha tanta carta que eu nem dava conta mais. Eu tinha que fazer uma carta só e mandar pra todo mundo dizendo que a gente ia dar um tempo no zine, mas foi uma época muito boa. Hoje, com a internet, a gente tem contato com gente do mundo todo, né? E daqui das cenas mais próximas, a gente tem uma identidade muito forte com a cena do Natal, a cena de Isso é uma coisa interessante, porque a cena de Natal e a cena do Recife, no que diz respeito à questão mais do hardcore e do punk, sempre foi muito ligado. O Descarga Violenta tocava aqui sempre. Participou muito tempo aqui. O pessoal do Rio Grande do Norte sempre teve uma ligação aqui. O Descarga também, acho que tem uma ligação, mas agora mesmo, foi mal. Agora mesmo teve um lançamento do CD... Do CD não, do... Split. Do vinil. Dos caras do Fratelli. Aí a gente foi pra lá pra reviver um show de 10 anos que a gente tinha feito no Carro Natal. Aí foi o Arquivo Morto e o Revolta Civil pra participar desse show. Então, assim, é uma relação muito aproximada. E as cenas têm lá suas semelhanças. Eles lá colocam que aqui em Recife a cena tem uma movimentação maior. Recife também é mais caótico, então assim, acaba tendo mais movimentação mesmo. Mas em termos de dificuldades, a gente compartilha muita coisa para poder estar crescendo junto. E vocês também têm uma relação boa com o pessoal do Ação Libertária, Malacore, tem o Fratelli, como ele falou, tem muitas bandas que fazem esse intercâmbio. Muito parecido também a cena lá, as dificuldades, isso facilita também. Tem uma outra pergunta que eu queria fazer, justamente direto para você mesmo, Éder, que é justamente, a gente pode agora detalhar mais sobre o evento de amanhã, o Kai Trash. Aí tu podia dar os detalhes, né, que vai ser, quais são as bandas, etc. Pronto, o Kai Trash, 15 horas, no Second de Caetés 1, contribuição voluntária. Isso é uma coisa interessante. Como é que vocês conseguem fazer isso com contribuição voluntária? Já que a galera que tá fazendo shows diz, mas o ingresso tá caro, aí os caras ficam bebendo na frente do show, tá ligado? Como é que é isso? É o lance da conscientização. É o que eu falei você antes. Como o pessoal tinha reclamado muito do show no centro, pouca gente, coisa e tal, isso, aquilo, dificuldade, o pessoal não consome underground. Na periferia acontece ao contrário. Antes de cada evento, a gente faz lá aquela conscientização, a galera já sabe, tem X valor para se pagar aquele som. Certo. O espaço é um espaço público, também não se pode cobrar ingresso. Então, a ideia do evento, do Caetés em si, nunca foi ganhar dinheiro. E as bandas também abraçam essa causa. É a criação de um novo público. Renovação, é aquela molecada que vai lá, é aquela molecada que se esgana ali na frente do palco, é a molecada que consome, porque o que parece são eles que renovam mesmo. Aí todo mundo chega junto e a gente sempre conseguiu fazer os eventos lá. Certo, e aí você vai ter, digamos, no Secom, fica no lugar chamado Ladeira, é isso? Ele fica ao lado do Colégio Estadual Luiz Rodolfo, esse Secom é um centro comunitário, é um salão de festas, é próximo à Ladeira de Caetés 1, não tem errada. As bandas vão ser o Álcool Holocausto, o Confunder, o Atrito Urbano de Natal, o Ação Libertária que tá no espírito com a gente e a Lei do Caos. Todo mundo tá convidado. Se não tiver nada que fazer amanhã, vamos nessa. Eu vou estar lá, velho. Cana e protesto. Vamos embora, vamos estar lá. O seguinte, a gente vai ouvir mais uma pergunta agora de Adeluna. Pergunta aí, Ade, por favor. Quais os melhores lugares onde vocês já tocaram e onde vocês querem tocar um dia? Melhores locais, isso é muito relativo. Shows de underground, assim, a gente já tocou em locais com estrutura não muito boa,
mas que legal. foi muito marcante, foi muito interessante, o público tava muito empolgado, a gente tava numa fase muito boa também da banda. Agora, assim, hoje eu acho que é muito interessante as bandas, isso para o Arquivo Morto é importante, começar a usar um pouco o recurso público que existe para a cultura. Então, assim, hoje é o interesse do Arquivo Morto, por exemplo, tocar no Festival de Inverno, num palco... Entendo. Tem um palco muito interessante para hardcore lá, que é aquele palco... Pop. Pois é. Aí eu acho que as bandas precisam dialogar e se apropriar mais desse recurso, que é um recurso nosso e que Exato. a gente... Assim, não é nada demais pra mim relembrar que o livro pesado, Origem e Consolidação do Metal em Pernambuco, foi feito com recursos públicos. É. E, assim, e por isso que o livro custou apenas R$25. A minha ideia foi, tipo, não dá pra colocar um livro que é com dinheiro público com um valor tão alto. A gente quer que a coisa seja realmente socializada. E assim, não tem um show assim que você, tipo, pô, esse foi o melhor show do Arquivo Morto. Eu digo isso brincando porque uma vez o Devotos deu uma entrevista para o fanzine Recifese, de Carlinhos Recifese, que aí perguntou qual foi o pior show que vocês fizeram. Aí Canibal falou, foi em Campina Grande. E aí, cara, e o melhor, disse, qualquer um menos o de Campina Grande. Ou seja, o show de Campina Grande foi ruim mesmo. Esse foi muito ruim. E aí tem um show assim que marca, eu sei que vocês abriram pro Cólera um dia desse, não foi? A gente tocou abrindo pro Cólera, mas não, eu acho... Eu penso nessa mesma linha também. Eu acho que não tem um show em si que foi o melhor show do Arquivo Morto, não. Acho que é uma história mesmo. E o pior foi em Campina Grande, não? E da Lei do Caos, né? Como é que a gente podia falar? Se tem algum lugar que vocês... Mas tem algum lugar que vocês gostariam de tocar, sei lá, no Baile Perfumado? Ou... Vocês tocaram no Estelita já, por exemplo? A gente tocou no Estelita. Não é isso? Tem algum local assim que vocês queriam? Eu acho que, por termos assim, vamos dizer, um pé no anarquismo, não quer dizer que vamos abrir mão do recurso público, até porque é dinheiro nosso ali também, exatamente, né? Como o Gil falou. Quem sabe um dia nós podemos ver uma edição ali daquele Abril com aquele underground ali da periferia em cima do palco. Mas a pergunta várias bandas. Era a pergunta próxima que eu ia fazer. Vamos lá. A gente... Não é uma coisa que é muito, digamos, costumeira no Abril pro Rock. Mas a primeira banda a banda que abriu a edição desse ano, no Dia Pesado, foi o Lepra. Justamente. É, são e que foi muito bom, foi um periferia. showzaço. Não é? Como é que assim, você, justamente, o Abril pro Rock é um caminho porque já teve Ataque Suicida, Rabujos, né? Subversivos, Cachorros. O Rabujos tem uma cena clássica de Jacques mostrando que a cena de hardcore não necessita necessariamente estar lá pra aparecer, mas assim, ele foi mal interpretado na época. Mas vocês acham que precisa? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é um evento que está dentro do contexto. As pessoas o público que vai pra lá é um público que é o mesmo público, de certa forma. Se nós vamos, né? Da periferia. Você vai e encontra gente com a camisa da sua banda lá. Então, assim, esse ano foi muito interessante porque a gente tava com contato direto com o pessoal do Granguena, então a gente ficou lá em cima com eles, no camarim. E depois ficou por ali... A gente se trombou por lá. Não é? Ficou por ali dando uma volta, vendo o show, e a gente vê que não é nada demais. Na verdade, é só uma questão de oportunidade mesmo. A gente sabe que o evento em si, ele não vai dar oportunidade para todas as bandas de uma vez, mas eu achei fundamental a abertura que foi dada pro Lepra. O Lepra foi lá e mostrou que, tendo bom equipamento, uma boa estrutura, as bandas tocam bem. Foi bom para todos. E aí foi bom para todos. Então a gente se sentiu representado pelo Lepra e acha que outras bandas também podem ser convidadas e vão representar bem também a cena a cada ano, a cada edição. Lembrando também que não vamos ficar bitolados com aquela mente, temos que tocar no Abril. Pois né? Se vier, será bem aceito. Não é assim, chegou no Abril, a gente chegou em um nível diferente, não. Assim, é importante que abra a oportunidade. Tanto que o Lepra, por exemplo, tocou, mas volta pra mesma... Exato, tocou lá no Sítio Cicada. Pois é. Eu lembro depois desse programa aqui já tá certo, nós duas bandas ano que vem. Paulo André, me ouve. Pois é. Eu queria fazer também uma pergunta, justamente era... Quais são as bandas assim que vocês mais curtem aqui, assim? Quais são as bandas que o pessoal da periferia curte mais? As locais, eu não tô perguntando, se o cara, por exemplo, de Maranguape, ele gosta do Cangaço, por exemplo? Olha, hoje é muito variado, né? Mas assim, você fala as bandas locais daqui de Pernambuco, de Pernambuco, varia muito. Eu acho que escutam muitas bandas locais, assim, bandas do bairro, por exemplo, são muito valorizadas pelas pessoas do bairro. Perfeito. O show que eu fui do Lei do Caos, no último show, assim, quando o Lei do Caos tocou, já era o final do show, mas todo mundo estigou pra caramba. Assim, você vê que existe uma identidade daquele público com a banda do bairro. Quase aquele lance de torcida, né? Exatamente. Que é uma coisa que eu noto que não existe, pelo menos na cena metal mais ortodoxa, não existe. As bandas não têm uma espécie de identificação com a cidade.
assim, claro, uma banda como o Cangaço, se ela começar a tocar, você vai saber que ela é nordestina. Bem regional, né? Bem regional. Mas você não fecha o olho e vai dizer, essa banda é do Recife. As bandas, no meu ponto de vista, não fazem referência à cidade, não fazem referência aos problemas, que é diferente na cena hardcore. É verdade. A gente teve uma época que foi até taxado de bairrista, porque usava o slogan Maranguape Power Violence, né? Genial, cara, é isso mesmo. Mas era uma identidade do bairro que a gente, na verdade... Maranguape, Power Violence, Caetés e Caetrash. Pois é. Mas é isso, né, cara? Mas isso não quer dizer que você só quer dizer que o seu bairro é Power Violence. Tanto que a gente ia tocar agora em Camaragibe, no Camaralho, quando é que... Camaragibe Power Violence, porque o Arco do Morto tava indo pra lá e tal. Vocês acham que falta, por exemplo, a gente tava falando aqui sobre o uso de recursos públicos para financiamento de certos tipos de arte. A gente vê que existe o Fundo Cultura que são financiados, mas eu me lembro de um evento que acontecia chamado Acorda Povo. Sim. Se não me engano, o próprio Devotos tocou várias vezes. Acho que uma reedição de um evento como esse seria interessante para a divulgação dessas coisas. Bem lembrado sobre isso aí. Nós não vemos mais tantos festivais como esse. Hoje em dia, aquela palavra da política do pão com circo se faz bem presente nas prefeituras. Até porque, não vem o caso falar aqui, mas a gente sabe que tem muita máfia por trás de contrato. Entendi. Botar um Luan Santana 400 mil pila, você não vai gastar 10 mil mangos pra botar as bandas ali da região. É verdade. É dar um tiro no próprio pé, né? O cara vai botar a gente pra criticar ele mesmo ali. E atenção, gente, Luan Santana foi citado no nosso programa. Por incrível que pareça, né? Pelo bem do... Mas assim, eu entendi o que você está dizendo, que assim, que eu aproveito e faço uma pergunta em cima. Como é que é a relação das bandas de vocês com as prefeituras de Abreu e Lima e a prefeitura de Paulista? Tem uma relação? Existe um diálogo com a Secretaria de Cultura, alguma coisa assim? No nosso caso, não. No caso de Maranguape, não. Os eventos lá são totalmente independentes. Inclusive, até subversivos, porque muitas vezes a gente tentou fazer um contato com a prefeitura e a gente ficou sabendo que a gente ia ter que pagar para fazer o evento. Então, assim, tinha que pagar uma taxa para usar a rua. Então a gente preferiu fazer sem o apoio da prefeitura. Ou seja, em vez de ajudar, seria pior. A gente ia pagar para fazer o que a prefeitura deveria estar pagando para a gente estar fazendo, porque a gente estava proporcionando cultura para a comunidade, né? A gente não tem relação, mas tem interesse de ter. Se for uma relação verdadeira, uma relação de direito, às vezes a gente vê, às vezes as pessoas reclamando, mas às vezes as pessoas não vão nem procurar o apoio. Não, a gente procura. Mas a prefeitura não dá apoio. Mas tu foi lá falar com os caras, a gente procura. Apresentou um projeto, né? Às vezes as pessoas não fazem nem isso. No caso específico nosso lá, foi através do coletivo cultural. Da banda não queremos. É uma opinião nossa. Perfeito. Pode se vier, mas assim, através do coletivo procuramos. Não foi uma experiência legal, por quê? Pessoas que estão ligadas ali à parte da cultura não gostam, porque eles acham que temos que estar ali aos pés deles e querem fazer palanque em cima dos projetos. Perfeito, entendi. Então não aceitamos aquilo também no coletivo, mas não é uma coisa que seja eterna, vamos dizer assim. Quem sabe um dia, né? Pois é. Nesse evento de hoje, por exemplo, né, que vai estar acontecendo no Jardim Paulista Abaixo, a gente teve uma decepção. Foi pedir uma liberação da praça e disse que a gente não podia fazer o evento na praça porque a praça tinha sido reformada. Se ela foi reformada, foi para ser utilizada, né? Não pra... parece uma história que rolou mês passado aí do metrô, que assaltaram um caixa eletrônico, e os caras, a solução é tirar os caixas eletrônicos. Daqui a pouco vamos tirar os postes da linha do lado do metrô, porque estão roubando os fios. Depois vão tirar os trilhos, porque estão tirando os trilhos também, pelo amor de Deus, cara. Eu queria primeiro agradecer a vocês a terem se deslocado das suas cidades para vir conversar com a gente. Podem contar com a gente, como sempre, assim. O Pesado está apoiando o Caetrash também. Você não está aqui apenas porque o Pesado está apoiando, que estaria aqui de qualquer maneira. A gente queria também dizer que a gente está entrando no nosso segundo mês de veiculação do programa na rádio, na Universitária FM, que é a nossa rádio pública, e a gente vai terminar com música. Para variar, vamos terminar com música. A gente vai ouvir agora uma saraivada de sons periféricos. Vamos abrir com a singela Gonorreia do Antropofagia. Depois a gente vai seguir com outra banda que tem sempre uma penetração sem nenhum trocadilho com a palavra que eu falei antes, na periferia, que é o Subinfected, com a música Paradise. Muito bom que tá aí. Grande Enoch Leite, também tá de volta a banda. O Projeto Macabro, com o clássico Meu Funeral. Tá tocando hoje. Isso, também. E se a gente não poderia, a gente falou tanto aqui do Alto do Pinho, a gente vai terminar com Mindai, a música do Matala na Mão, o porno punk. E durante todo o programa, essa música que você tá ouvindo aí por trás, essa música de fundo, é a música que tá rolando do disco Agora Tá Valendo, do Devotos do Ódio, clássico do pessoal do Alto do Pinho. A gente vai terminar o programa, tá valendo, fiquem todo mundo sintonizados, acessem as nossas redes sociais
e fiquem em paz nesse sábado de agosto. Um beijo para todos. Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others.
safado, me dai, me dai, me dai, me dai, telhado safado, me dai. Quero isso, quero aquilo, quero tudo que tiver. Quero isso, quero aquilo, quero até tua mulher, me dai, me dai. Me dai, pega do safado, me dai, me dai, me dai, me dai, tira do safado, me dai. Quero isso, quero aquilo, quero tudo que tiver. Quero isso, quero aquilo, quero até tua mulher, me dai, me dai. Me dai, pega do safado, me dai, me dai. O programa Pesado tem apresentação e pauta de Wilfred Gadelha e Adeluna. Captação e edição de Gustavo Augusto. Vinhetas, Túlio Falcão e Anderson Mutler. Gravado no estúdio Udi Grude. Justamente um som da Lei do Caos, que vai lançar amanhã no aguardadíssimo Kai Trash, lá no Secom 1, em Caetés, Abreu e Lima, um split com ação libertária lá de Natal. Vamos ouvir a música chamada Big Bosta, na voz de Éder. Daqui a pouco a gente volta. Salve, salve! Bem-vindos à finalíssima do Big Brother Brasil.
Pesado, lapada para todos os gostos. Com Wilfred Gadelha e Adeluna. Alô, alô, mundiça que nos ouve exatamente neste momento. Eu sou o Wilfred Gadelha, este é o programa Pesado, lapada para todos os gostos. E hoje nós vamos investigar o que é que está rolando na periferia do Recife, da região metropolitana, das cidades aqui próximas. Shows, bandas, eventos, toda essa movimentação. E a gente está aqui com dois cabras que estão no meio dessa estiga toda aí. Que um deles é Éder, vocalista da Lei do Caos, o pessoal que não bebe nada lá de Abreu Lima. E do outro lado, Gil, guitarrista do Arquivo Morto, do bairro de Maranguape, onde lá em Paulista, onde as pessoas também não consomem bebida alcoólica. Nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Só que antes da gente começar aqui a falar com os caras, a gente vai ouvir... Pesado, lapada para todos os gostos. Então, pessoal, a gente acabou de ouvir a música Big Bosta da Lei do Caos. E quem tava se esguelando nos vocais é justamente o camarada que tá aqui do meu lado, grande Éder. E aqui também tá Gil, do Arquivo Morto. E a gente vai começar fazendo as perguntas. A pergunta que eu vou fazer é justamente o seguinte. De onde é que é o Arquivo Morto, Gil? O Arquivo Morto começou em Maranguape 1. Isso em que ano, mais ou menos? Em 2001. Maranguape 1, Paulista. Maranguape 1, Paulista. Tem toda uma lógica de bandas ali do bairro do Maranguape. A gente estava conversando aqui antes. Assim, né? Quais são as outras bandas lá de Maranguape que a gente pode citar? Maranguape começou com bandas como Autópsia Mental, que é uma banda que hoje está parada, mas que sempre está voltando. Nação Corrompida, que é uma banda que surgiu... Era o nome de uma música do Autópsia e aí surgiu Nação Corrompida. Houve uma época que teve muitas bandas que tocaram, mas acabaram parando no meio do caminho. E hoje tem o Corrute pelo Ódio também, que está ativo. Interessante, Antropofagia. Antropofagia, exatamente. Tem muitas bandas lá em Maranguape. Tem bandas novas que estão surgindo agora, como The Nothing, por exemplo.